Olá, amigos. Olá, amigas. É com muita alegria que estou aqui para dar continuidade nessa série de entrevistas que nós temos feito com personalidades do mundo da mediação. E hoje eu quero compartilhar com vocês que meu coração transborda de alegria por poder encontrar essa pessoa que é muito importante para mim e tenho certeza que também para muitos de vocês. Hoje, a nossa entrevista, e eu não gosto desse termo entrevista, porque o espaço do Mediadores Brasil é um espaço sem formalidades. Então, eu prefiro utilizar a expressão para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa agradável, é essa pessoa que se chama Dalva Luz. E não é o acaso que ela tem esse sobrenome. Dalva é luz na vida das pessoas. Luz na vida daqueles que trilham pelo mundo da mediação. Dalva é daquelas pessoas que traz luz para as amizades que ela constrói. E eu quero dizer para vocês que eu tive a honra, o privilégio de encontrá-la no primeiro encontro do Mediadores Brasil, que foi feito no ano de 2023. E quando encontrei Dalva, a gente não precisou falar muito um para o outro, porque houve uma conexão. E eu acredito que a espiritualidade traz para nós as pessoas que nós precisamos. E Dalva chegou para mim como essa força, com essa energia que sustenta muito daquilo que eu penso e que ela também acredita. Então, professora Dalva, eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que moras no meu coração. Eu quero lhe dizer que eu tenho muito, mas muito apreço por toda a sua jornada no mundo da mediação. Honro muito a sua construção. E para mim, e para todos da família do Mediadores Brasil, que vão ter hoje a oportunidade de conversar contigo, vão saber do que eu estou falando. Então, seja muito bem-vinda novamente a essa casa que é sua, essa casa que a professora ajuda a construir, e nada mais. Eu acho que eu não quero falar mais nada porque eu vou me emocionar aqui. Eu quero apenas lhe dizer que eu estou pleno ao encontrá-la novamente. E encontrar a professora é para mim sempre uma forma de saber que a gente está fazendo algo que faz sentido. Inclusive, quero aqui publicamente dizer a todos vocês que quando eu recebo uma ligação da professora Dalva com algum convite, sempre, sempre ela recebe de mim um sim. Depois eu vejo, eu ajusto a agenda, eu me organizo como for possível. Mas sabe aquela pessoa que passa na casa da gente e diz assim: Ó, tô passando aí para te buscar para fazer, e você diz assim: não precisa me dizer o que nós vamos fazer. Eu só quero dizer que eu tô junto, vamos embora. Porque o nível de confiança, de reciprocidade entre eu e a professora Dalva é nesse patamar. Um patamar que não precisa saber o que a gente vai fazer, basta estarmos juntos, porque estaremos fazendo grandes coisas. Então, professora Dalva, obrigado por estar aqui conosco novamente. Seja bem-vinda a essa casa. Ô, Henrique, você assim me emocionou. Você parou porque ia se emocionar. Emocionada estou eu diante de uma apresentação vinda que eu sei que vem do coração. E se tivesse assim, como nós fazemos no mundo jurídico, né? Sigo o relator, eu diria, sigo as suas palavras. Também eu lhe tenho assim, um carinho imenso por você como pessoa, como ser humano, como um ser de luz, e também pelo trabalho que você desenvolve com a mediação. Então, eu quero assim, dar um olá à família dos Mediadores Brasil, né, que está e que vão nos assistir, dizer o quanto que eu recebi
os mediadores Brasil com muito carinho no meu coração, tanto que logo ao conhecer o perfil, eu já estava convidando o professor Henrique para vir ministrar uma aula aqui no MIT Sistêmico. Por quê? Porque a pessoa sente que, na realidade, é um trabalho sério, respeitoso e que tem muito amor envolvido. E tudo que fazemos com amor é feito assim, Henrique, como nós fazemos. É claro que o mundo é financeiro e econômico, mas isso é uma outra etapa. A primeira etapa do cultivo é colocar amor na semente ao cavar a terra, porque senão a planta fica seca. Agora, é claro que nós aproveitamos os lucros da colheita, dos frutos, né? Mas primeiro é preciso semear com amor. E é isso que você faz. E isso enche o meu coração de alegria, enche o meu coração de gratidão por ter lhe conhecido, enche o meu coração de um amor imenso pelos nossos colegas mediadores, pela mediação e por todos aqueles que nos procuram, entre aspas, né, com o coração com medo, apertado, entendeu? E eu sempre peço que eu possa, assim, aliviar a dor de muitos corações, que possam passar por mim e sair com um coração sem medo de trilhar o que foi a nova realidade que nós co-construímos juntos. Ah, eu cheguei assim, agora nós co-criamos uma nova realidade, todo o setting da mediação. E agora sim, eu também sou autora, sou protagonista dessa realidade. Agora eu vou seguir com o coração sem medo. Então, é o meu pedido à espiritualidade, que passando por mim, um coração com medo, apertado, sem saber como viver uma nova realidade após aquele evento do ciclo familiar, que eu possa, assim, aliviar essa dor. Obrigada, obrigada por ter me convidado para essa entrevista, que eu estou emocionada. Juro, juro. Prof, emocionados estamos todos nós, né? A nossa conexão é algo inexplicável. É, Realmente, é inexplicável, viu? Porque eu acho que transcende a materialidade e ascende a esse lugar. é transgeracional, como Isso. dizem os sistêmicos. Isso. Uma herança transgeracional. E que tem um quesinho aí, sem sombra de dúvida, da espiritualidade. Então, muito, muito, muito obrigado. Bom, recuperando-me aqui É, dessa emoção, os dois. eu preciso Ai, Deus me fazer livre. muitas perguntas aqui, porque a prof me traz um tema que é muito importante e que é de muito interesse da família do Mediadores Brasil, dos advogados, dos mediadores, juízes, enfim, dessas diversas pessoas que compõem essa grande egrégora, né? Que é o olhar sistêmico, né? A Sim, professora tem nessa matéria a sua grande especialidade. Então, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, professora, até para que nós possamos aí entender melhor o tema que nós vamos sim. estar mergulhando com um pouco mais de profundidade nesse bate-papo, é o que é, segundo a professora Dalva, o que é a mediação com enfoque no pensamento sistêmico. Explica para a gente, por favor. Olha, essa pergunta sua, eu vou começar respondendo com outra pergunta. Sistêmico, professor Henrique, a que se refere?
É preciso termos um olhar para essa multiplicidade de usos do termo sistêmico, Uhum. né? Porque mediação sistêmica. Aí eu vou lhe dizer por que que a mediação é sistêmica. Mas é claro, tem pedagogia sistêmica, tem outras áreas de estudos do mundo sistêmico. E como é que nós sabemos, assim, o foco, esse enfoque, ele é sistêmico. Esse é um sistêmico que inclui isso, isso e isso. Essa visão sistêmica é uma visão sistêmica de primeira ordem, da teoria geral dos sistemas. Essa é uma visão sistêmica de segunda ordem, é da cibernética, é do construtivismo, é da autopoiese. Como é que a gente vê isso? Então, eu trago o nome da professora Maria José Esteves, né, estudiosa, autora do livro Pensamento Sistêmico, um Novo Paradigmático, e ela nos diz que há três dimensões do pensamento sistêmico. Uhum. E essa é a maneira como o pensamento sistêmico, em sendo uma epistemologia, é a forma como nós vemos e estamos no mundo. Não é isso? Então, sendo uma epistemologia, como se diz, todo mundo tem uma epistemologia, né? Então, quando a professora Maria José nos traz as três dimensões do pensamento sistêmico, eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas, que é para que você possa depois linkar com a mediação sistêmica, porque senão vai ficar solto. Então, nós temos o paradigma da complexidade, que Uhum. é o paradigma onde nós podemos ver sistemas, subsistemas, o foco está nas relações, na interdependência, na circularidade. Então, é a complexidade. Eu não vejo o indivíduo, eu vejo as relações deste indivíduo com o sistema. A gente sai do indivíduo e vai para o sistema, porque eu preciso ver como funciona esse sistema, que este indivíduo está com este conflito. Aí depois ela traz também, isso eu estou dizendo bem rapidinho, né? Porque para não delongar. Depois ela nos traz a instabilidade, que são as crises. E por incrível que pareça, as crises levam o sistema a uma auto-organização. E esta auto-organização é o que faz as mudanças e as transformações. Vou dar assim, um exemplo. Ah, morre um chefe de família. A família entra em crise, era o provedor da família, né? Uhum. Mas a família não morre junto, a família se auto-reorganiza. Quem vai assumir o papel que levava os filhos na escola? Quem vai assumir quem pagava a escola? Quem vai assumir isso? Depois dessa auto-organização do sistema, aí você vê que é um processo de mudança. O sistema mudou. Não é mais aquela pessoa que faz isso. A visão do sistema já é outra. Por que que mudou? Porque mudaram as relações. Todas as relações que iam para esse chefe de família, elas foram, de repente, redistribuídas. Então, a escola não vai mais falar com essa pessoa sobre o pagamento da escola. A minha relação não é mais com ele, é com é com a avó, por exemplo, estou dando exemplo, viu? É Uhum. com a avó, é com a avó, é com a tia, é com a mãe. Você já viu que mudou o sistema todo? Ele se auto-organiza. Isso é a instabilidade. Então, sempre que vermos crise, temos que olhar por um lado positivo. Mas essa fala, crise e conflito é positivo, tem a ver com o quê? Tem a ver se, na realidade, esta família que eu estou dando exemplo, que se auto-organizou, se ela tinha um funcionamento saudável. Porque quando há um relacionamento desrespeitoso, disfuncional, é claro que não vai ocorrer dessa forma tão simples que eu estou dizendo aqui, né? Ali todos sentaram e reorganizaram o sistema. Mas se não funciona dessa forma, então vai haver o quê? Conflitos de interesses nessa família. Então, sempre nós devemos estar associando os conflitos a algum disfuncionamento.
Uhum. É um padrão funcional. E o pressuposto do construtivismo ou da intersubjetividade, que é o quê? É a co-construção de novas realidades. Então, assim, quando a gente trabalha com o pressuposto da intersubjetividade, nós profissionais, nós não ficamos naquele lugar do eu sei e eu vou lhe dizer como fazer. Sabe por quê? Porque eu não sei da vida de nenhum mediano. Ele chega na minha frente, eu não sei nada dele. É aonde que eu vou saber isso? Nas narrativas. Então, dentro das narrativas, e eu vou com ele construindo e desconstruindo e reconstruindo significados. O que é reconstruir um significado? É você ter uma ideia fechada, uma crença com relação a determinado evento, e a gente poder, através de perguntas reflexivas, de um diálogo reflexivo, fazer a pessoa ver de outra forma aquilo, mas não por uma imposição, é porque aquela coisa que eu amo quando o cliente diz assim, agora eu entendi. Se eu soubesse disso, não tinha feito. Então, isso é perfeito. É como quem diz assim, ó céus, eu fui por esse caminho, eu fiz essa escolha. Também eu dei o melhor de mim. Eu dei o melhor de mim, era o que eu sabia. Daí que não existe a culpa, porque em qualquer relação nós estamos sempre dando o melhor de nós, mas o melhor, o bom, dentro exatamente do que conhecemos, do que sabemos, da nossa história de vida. Por isso que eu digo, olha para o sistema, da onde eu vim, como eu vim, de que forma eu participo desse sistema. Quando ele começa a se perguntar isso, aí ele vai ressignificando. E claro que isso vai levando a uma construção de uma nova realidade. Mas essa nova realidade ela é co-construída nesse contexto de conversação, conversacional, de uma conversa transformadora, reflexiva e com respeito, com legitimidade, legitimando o outro. Não Uhum. importa o que ele fez, eu preciso legitimar a história dele. Porque senão ele não vai legitimar a minha. Aí a gente vai ficar, eu estou certa, você está certa. Eu estou certa, você está errada. Aí o outro faz a mesma coisa, eu sou a certa, você é errada. Não, estamos certos, estamos errados, não. Nós somos corresponsáveis pela situação que criamos. Mas na hora que eu contrato um mediador e confio nele, é a primeira porta que se abre para que você diga assim, "Ah, eu quero ver de outra forma." Não diz assim, eu vou para o mediador que eu vou perguntar lá. Quando a gente chama um terceiro, a gente está querendo ver de outra forma, nos encontrarmos. Quem é que está certo? Não é por isso que o foco do judiciário não é o juiz, porque se tem aquela coisa de que o juiz está dizendo o que é certo, não é isso? E na mediação eles estão procurando o que é certo, mas aí eles descobrem que eles têm que co-construir esse que está chamado de certo, porque diante de sua autoria da co-construção, eles se sentem responsáveis por aquilo que criou. Aliás, você já deve ter ouvido bem essa frase, né? Nós somos responsáveis por aquilo que criamos. Então, eu disse rapidamente sobre os três pressupostos do pensamento sistêmico. Para quê? Para lhe dizer que quando, para mim, mediação sistêmica é uma prática sistêmica com base no pensamento sistêmico, ou seja, nos pressupostos do pensamento sistêmico. Eu trabalho com a complexidade do sistema, eu trabalho com as instabilidades e as crises, e diante das crises e da instabilidade, eu vou buscar o quê? Vamos ressignificar esses eventos que vêm sendo repetidos, né? E que não vêm dando certo, para criar.
que a palavra não é criar, é co-criar, porque não é um só, né? Todo o setting, uma nova realidade, um novo caminhar, como você fala muito bem, eu já gosto, né? Um novo caminhar nessa mediação, de forma que eles se sintam satisfeitos. Satisfeito é porque agora é o verdadeiro, o eu entendi. Então, o que é que eu posso abrir mão dessas, do que causava, das causas, né? Que você é culpado, o que é que eu posso abrir mão dessas crenças, dessas lealdades que eu tenho? O que é meu? O que é de minha família? O que é do meu pai? O que é do meu avô? Ah, é do meu avô? Vamos deixar com seu avô? E se fosse você? Entendeu? E, além de ter esse foco, porque se deixar eu falar, você, não sei não, vou falar demais. O foco da mediação familiar sistêmica, ela foca nas relações, Uhum. entendeu? Saio do mediando e vou qual o padrão relacional desta família que está aqui comigo. Um e dois. Qual é esse padrão relacional? Qual o padrão de funcionamento da família? E da sua família, como você vê, qual era o padrão? Porque muitas vezes é porque você foi criado mesmo de uma forma como se aquilo fosse, como que diz, diz assim, lá em casa nem pensar nisso. Como quem diz, o meu pai morre, a mãe. Isso são as crenças que você está trazendo. Você está errado, você foi criado assim. Que erro tem nisso? Vamos olhar para essas crenças? Então, você vê que quando eu olho para as crenças, eu não estou olhando para o mediando, eu estou olhando para o sistema familiar dele, que foi aonde ele trouxe essas crenças, né? Aquelas crenças que também. E do mediano que eu digo, pode ser um ou outro, viu? Mediano um ou dois, não tem problema. Ou a mulher, ou o homem. Do mediano eu olho para um, depois olho para o sistema do outro também. E aí cada qual vai vendo como é que eu vou organizar essa nova mala. Porque tem duas malas, né? Uma dele cheia de crenças, de mitos, de lealdades, de valores do sistema familiar. E a mala dela idêntica, né? Agora precisamos formar uma mala para que eles possam daí trilhar o que eles vão passar para os filhos. Então, é aí que eu digo, lá em casa era assim. E como é que você quer passar para seus filhos? Não, não quero esse negócio de botar medo em criança lá em casa, não. Meus filhos não terão isso. Olha ele abrindo mão de uma crença. Não, Ave Maria, quando era pequeno apanhava demais. Eu não quero, né, essa coisa de educação com violência. Outra crença foi embora. Castigo, não quero educação para minha família. Com castigo, você não vai para festinha, você não vai para piscina, você não vai para. Outra que já se foi. Aí a gente vai vendo o que é dele para botar nessa malinha aqui. E ela também, botando nessa malinha aqui. E aí sim, agora é a nova mala. É o quê? A nova realidade. Que eles co-construíram. Juntos ali. Foram cada qual abrindo mão, co-construíram. Agora vamos pegar nossa mala. Vamos trilhar. É o novo caminhar, é a nova realidade. Então, a mediação sistêmica, baseada nos três pressupostos do pensamento sistêmico, foca nas relações, assentada em pilares do pensamento, em pilares sistêmicos, como a interdependência, o que é isso? Quando um muda, o outro muda, a circularidade, a retroalimentação. Isso tudo para quê? Para fins de co-construirmos uma nova realidade que seja satisfatória para ambos. Então, é assim que eu vejo a mediação familiar sistêmica. Eu não sei se você entendeu, mas vejo dessa forma. Prof, a senhora nos deu uma aula aqui magnífica. Não tem como não compreender. Meu Deus, quanta riqueza! Eu fiz tanta anotação aqui que agora eu preciso me encontrar, mas
Eu acho que eu tenho aqui quase matéria para um livro, professora. Juro. Maravilhosa a sua construção, simples, didática e muito compreensível, inclusive a quem está chegando a esse tema. Fantástico. E veja só, professora, uma das falas que a professora trouxe nesse primeiro momento é justamente que nós, enquanto mediadores, chegamos, né, aos mediandos e não sabemos quem são essas pessoas. Não podemos ter um lugar de dizer a elas alguma coisa porque não a conhecemos, não conhecemos os sistemas familiares dessas pessoas. E aí realmente me lembra muito, né? Essa sua fala está muito em consonância com uma fala do professor Vesula, né? De que o mediador deve ocupar o lugar do não saber, né? E aí, prof, essa sua fala me leva a uma outra pergunta. Bem, enquanto mediadores, então entendemos que temos esse lugar do não saber. Ok. Como é que o pensamento sistêmico pode, então, nos apoiar, pode apoiar o mediador para que ele mapeie o conflito, mapeie, sobretudo, as camadas mais profundas desse conflito? Nos explique um pouco, então, nessa questão prática, como que isso acontece. Uhum. Aí já é a parte de atendimento, né? Então, quando nós estamos, porque a mediação, ela não deixa de ser um atendimento. Aliás, depois da gente conversar isso, senão vai ficar longa a minha resposta, né? Nós estamos ali atendendo um, atendendo o outro, ouvindo, conduzindo. A coisa mais importante na mediação, professor Henrique, são as narrativas. Uhum. A narrativa é quem me diz tudo, Isso. mas a narrativa de um mediando é igual a um garimpo. Tem Uhum. muitas pedras preciosas, não é? Mas você precisa garimpar. Isso. E mais, precisa saber garimpar. Senão, só pega a pedra de pequeno valor. Fantástico. Preciso lhe É, interromper para dizer. Fantástico, professora. A senhora faz uma analogia agora que é maravilhosa. Por favor, continue. é. Então, eu sou muito atenta, adepta, amo ouvir narrativas, eu amo ouvir histórias, porque, primeiro, toda história e toda a narrativa fala muito de você mesmo, né? Mesmo quando você está falando do outro, ela está me trazendo, quando eu estou em atendimento individual e que ela está falando sobre o marido, ela está falando do outro. Mas ela está me dizendo muito mais sobre ela mesma e que, às vezes, diante das minhas perguntas reflexivas, eles dizem assim: ah, como é que se diz? Mas a senhora vai perguntar isso a ele também, né? Uhum. Como quem diz assim, está mexendo comigo, eu estou falando é dele. E você está querendo, é porque você está falando de mim, de você, não é dele. Da intervenção em cima. É interessante isso, é maravilhoso. Então, dentro dessas narrativas, o que é que eu vou colher? E aí, você que gosta de ticar, a gente vai, né? Isso não. A minha fala agora não significa que o mediador sistêmico vá para a mediação com um papelzinho para fazer anotações do que viu nem do que não viu. Você tem que saber garimpar. E quando você sabe garimpar, você não precisa dizer eu já peneirei pela direita, já peneirei pela esquerda, para cima e para baixo. Não. Você olha para a peneira e vê exatamente o brilho diferenciado. Aí você já sabe onde é que está a pérola. E que pérola é essa que o mediador precisa ver? A primeira coisa, a estrutura familiar.
Então, quando eu dou aula sobre a estrutura da família, porque o mediador de família não pode ser mediador familiar se não conhece de família. Então, essa família que está aqui agora, qual é essa estrutura familiar? Qual é o padrão de funcionamento? Aí você vai dizer, sim, essa palavra estrutura é o quê, Dal? O que é isso? É você ver como que essa família se relaciona, como é que ela está estruturada. Vou abrir um parênteses para explicar mais um pouco sobre estrutura. Então, o sistema familiar o sistema familiar é composto de sistema e subsistemas. Sistema familiar é composto de subsistemas. Então, nós temos, vou dar os principais para ser rápido. Subsistema conjugal, subsistema fraterno, subsistema parental. Só como exemplo. Tem outros, tem as dias, tudo forma um sistema, mas vamos ficar nesses, né? Aí eu vou olhar como é que esses subsistemas se relacionam de forma interna, como marido e mulher se relacionam enquanto cônjuges, depois, que é dentro, né? Como se relacionam enquanto pais, como o sistema parental se relaciona com o conjugal. E olha que a gente já ouviu muito a frase de é um excelente pai e um péssimo marido, né? Para você ver que não é a mesma coisa. E, inclusive, atualmente, nas famílias reconstituídas, o sistema conjugal difere do parental, né? Exceto quando tem já agora, né, a parentalidade socioafetiva, né? Se não, difere. Como se relaciona esse fraternal, esses irmãos? Como esses irmãos se relacionam com o pai? Esses filhos, como se relacionam com os pais? Esses filhos, como se relacionam com o cônjuge enquanto casal? O que é isso? Enquanto respeito, enquanto vê com respeito. Então, na narrativa, nós encontramos as pedras perfeitas para identificar. Como, por exemplo, eu vou dar uma narrativa assim. Vou dizer uma bem simples que eu vi domingo passado, domingo, segunda-feira, que o divórcio veio falar, só falei com a mulher, né? Falando do divórcio e tal, e tal, e tal. Depois ela deixou essa pérola. A mãe dela ficou doente, ela pegou, tirou o marido da cama de casal, botou a mãe e dorme, passa o dia, porque a mãe já está acamada, é idosa, né? Ela ocupou o quarto de casal com a mãe e ela, e ele fora. Você já viu a primeira pérola de uma família disfuncional? Só em ela me dizer isso. Como está? Como é que ele está? Fora. Isso ela formou uma díade com a mãe. Quer dizer, as roupas dele tiveram que ser tiradas do quarto, porque a mãe tem cuidadora, tem isso, tem aquilo, pronto. Não estou aqui dizendo que isso é impossível ser feito. Ah, olha a co-construção da nova realidade. Se sentasse todo mundo e essa fosse a melhor opção, fosse o caminho do momento, e que ele dissesse, não, eu não me incomodo, eu vou para tal quarto, ou de um filho, ou de coisa e tal, enquanto sua mãe está nesse estado. Aí, olha, o que a gente cria, somos responsáveis. Então, olha a nova realidade. Eu vou passar muito tempo sem dormir com a minha mulher. Se entrar no quarto que a casa foi construída, que eu construí, imaginando estar com ela o tempo todo, né? Desfrutar desse cômodo da casa. E ele agora está privado, porque ele nem entra, o quarto só tem mulheres dentro. Só que nada combinado. Aí a gente, o foi que nós, já a segunda pérola dessa minha fala, o padrão de comunicação. Então, a gente já viu o padrão de comunicação, o padrão de funcionamento, o que foi que a gente viu aí?
a família, como a gente diz assim, a família extensa, a família dela, invadindo o subsistema conjugal. Então, há uma disfuncionalidade. Família extensa é família extensa. A conjugalidade tem que ser respeitada. Por isso que também eu ensino a meus alunos a noção de fronteiras. Isso é muito importante com relação a mapear conflitos. Porque cada subsistema tem uma fronteira. Não é isso? Por que a gente sabe? É o conjugal, no mínimo, na nossa época, né? Para a gente entrar no quarto de pai e mãe, como era, batia na porta. Olha a fronteira pedindo respeito, bata na porta. A gente entra na casa toda, aliás, a casa toda com a porta aberta. Se a porta do quarto de casal, até que aberta esteja, a gente diz: estou entrando. Uhum. Olha a fronteira. Entendeu? E a mesma coisa que a gente vê também outra noção de disfuncionalidade, porque eu dou muito essa noção de fronteira. Quando o filho sai do subsistema parental e também entra no conjugal. Então, eu atendo muito isso. No caso de eventos como separação, morte, aí vem um filho e assume o lugar, eu sou o homem da casa. Então, eu fiz um divórcio que só conseguiu realmente andar quando ele compreendeu que ele estava entregando, como a gente diz, a conta no endereço errado. Porque quando ele tinha 19 anos, ele agora aos 50 e tanto, quando ele tinha 19 anos, o pai se separou da mãe. Ele era o terceiro filho, não era o mais velho, para você ver que não tem a ver de ser exatamente o mais velho, né? Ele saiu do subsistema parental e foi para o conjugal, ajudar a criar os irmãos junto com a mãe. Então, ele estudava como os irmãos estudam na escolinha durante o dia, ele foi estudar à noite e trabalhar de dia para ajudar nas despesas da casa. Isso, ele teve a perda da adolescência dele, que, na realidade, em que ele fez esses 19 anos, ainda está tudo por se descobrir, não é isso? Perdeu de estar convivendo numa relação de paridade com seus irmãos para ir para uma relação de hierarquia, porque ele tomava conta do irmão, brigava com o irmão, reclamava com o irmão, botava... Você entendeu? Olha, Uhum. outro item, outra pérola que nós pegamos nesse garimpo. Essa palavra chamada hierarquia. Todas as vezes que há hierarquia disfuncionais, é claro que teremos conflitos. Por quê? Porque fica faltando aquela linha do respeito, entendeu? Mas não é o respeito com obediência de baixar a cabeça, não. É do respeito de legitimar a posição do outro. E legitimando o seu lugar de pai, eu vou falar para você como meu pai, mas eu vou se me questionar diante de você. Eu quero co-construir novas regras. Essa de eu chegar em casa 8 horas da noite não está boa, meu pai. Uhum. Mas a gente pode sentar e dar uma esticada para voltar da festa mais tarde. Mas olha a relação de respeito. Então, a hierarquia é outra coisa. Hierarquias investidas, pais super bonzinhos, entendeu? Que é o filho, na realidade, quem dá as regras da casa. A família está, quer dizer, é uma fronteira difusa. A gente, é pior que a gente pergunta assim, quem é que manda mesmo? Com quem é que eu falo para resolver esse problema? Aí o pai diz, aponta para o filho. Então, a hierarquia é outra pérolazinha que a gente pega nesse garimpo do setting de mediação, entendeu? E, quer dizer, eu falei da estrutura, já falei do padrão comunicacional, tem famílias que têm um padrão comunicacional de desqualificação muito grande, tanto com relação ao homem e à mulher, da mulher do homem, que você já deve ter ouvido falar, mulheres, que esse daí não vale nada, não presta para nada. Padrão comunicacional que é direto de desqualificação. Outros é de distância, entendeu? A comunicação é através do silêncio, porque o silêncio comunica.
Então, a comunicação é através de silêncio, é tudo distanciado. Filho não dialoga com pai não, o marido não dialoga com mulher, o sistema está ali, entendeu? Aí os conflitos, neste caso, eles são intrapsíquicos, eles são emocionais, porque eles, é como se diz assim, ó, eles evitam o conflito através do distanciamento. E aí se transforma num conflito emocional, intrapsíquico. E deixa eu ver mais o que é que a gente vê quando está atendendo. Ah, vemos as triangulações, as alianças, né? Pai e filho que se junta contra a mãe, sogra que se une com neto e pode também ir contra os pais, porque é aquele neto da vida dela, que então toda vez que o pai reclama de alguma coisa, a avó se mete, deixe comigo, e eu já peguei um caso desse, entendeu? De avó e neto entrando no subsistema conjugal. Então, isso é uma aliança. Deixe-me ver mais o que é que eu vejo. É porque é, os padrões disfuncionais, tipo competição. No outro dia eu lembrei, você publicou A Guerra dos Roses, né? E eu, por acaso, estava dando aula de divórcio, sobre divórcio, né? E disse assim, eu estava dizendo a meus alunos, nós precisamos ver já. O divórcio não começa 5 anos depois do casamento, nem 10, nem 5, nem 1. O divórcio começa antes do casamento. Olhe primeiro como eles eram antes do casamento. Aí depois você vai saber. Claro, eles podem ressignificar e não separar. Aqui não tem lei. Somos nós, né? Mas se não ressignificar, o divórcio foi antes. Então, por que que eu trouxe a Guerra dos Louros? Porque, primeiro, que eu vi na sua publicação dos Mediadores Brasil, e segundo, porque eles iniciaram uma relação na competição e acabaram como? Iniciaram a competição, a relação, por uma competição por uma estatueta. E morreram como? Numa competição por uma estatueta. Não ressignificou? Então, os eventos da vida familiar antes do casamento, eles também são importantes. E a gente aí, são só as pérolas que a gente vai indo. Como é agora que eu vejo essa pérola, né? Aí eu vou para uma técnica chamada a linha do tempo. Ou tem gente que chama a linha da vida. Essa linha da vida, você pode fazer de sua vida, da vida de sua família. Mas quando a gente está trabalhando com casal, eu quero a linha da vida do casal. Como começou? Isso é através de perguntas. A gente vai perguntando, eles vão respondendo, e, e a gente vai co-criando com eles os novos significados. É também assim, como eles superaram a crise, porque não chegou no divórcio, saiu da relação saudável para a relação disfuncional. Isso já vinha dos tumultos, né? Como superaram as outras crises? A gente pode trabalhar para superar essa também. Não é isso? Então, eu gosto muito de fazer essa linha da vida trazendo. Então, são essas perguntas reflexivas, tudo isso eles vão me entregando, entendeu? Essa peneira cheia de pedras que tem horas que tem mais brilho do que pedras fuscas, porque o sistema pula na frente do mediador. E é nessa hora que nós, mediadores sistêmicos, vemos a complexidade do sistema. Diante do que eu estou lhe falando, aí você está vendo que eu não estou falando desse mediando, eu estou falando do sistema, a estrutura familiar, fronteiras, não é isso? Alianças, triangulação, competição, tudo isso eu estou falando do sistema. Então, mapear o conflito, eu vou lhe dizer, é saber ouvir. Esse garimpar, saber garimpar, é sinônimo de saber ouvir.
Porque senão eles dizem, você não ouve. É certo, não ouve. Uau, professora! Uau! Nossa, que Você fantástico! entendeu como a gente chega no cerne do conflito? Quer dizer, olha, a Guerra do Jose, tudo começou lá. Ficaram ricos e acabou ali que tinha que ser trabalhado. Eles são simétricos, relacionamentos simétricos. Aí, quando a simetria sobe muito, se choca. Ah, prof, estou aqui impactado, né? Porque a senhora nos traz, nessa sua fala, muitas reflexões. Mas É assim que eu atendo, sabia? Eu atendo assim e atendo falando sobre o sistema deles. Porque só assim eles vão refletir, e só assim não sou eu que estou dizendo. Eu estou falando, eu falei aqui sobre estrutura de um sistema, mas não sobre uma estrutura em particular. Aí eu falo para meus mediandos sobre o que é uma estrutura, mas eu não estou falando da deles, a deles eles vão para casa pensar, uhum, uhum. entendeu? E quando a professora nos traz todas essas reflexões, e eu tenho várias anotações aqui importantíssimas, né, que eu gostaria de abordar muito mais, e aí nós precisaríamos de 12 horas no mínimo, né, para esse nosso bate. Depois a gente faz uma live. Ah, isso. E veja só, prof, entre as suas diversas falas, né, a professora disse em algum momento, é, quando a pessoa está falando o mediando, né? Quando o mediando está falando, muitas vezes ele não está falando dele, ou pelo menos só dele. Ele está falando do sistema ao qual ele Uhum. pertence. E aí tem um ponto que eu penso que é importante a gente trazer aqui nesse nosso diálogo, porque vai esclarecer, né? Muitas pessoas que estarão nos ouvindo possivelmente dirão: Poxa, eu não sou da área da mediação, então eu nunca tinha visto falar sobre mediação com um olhar sistêmico. Mas eu acho que eu já vi falar de constelação familiar. Hum. E eu entendo que por isso é importante nós abordarmos aqui, e nada melhor do que nós termos esse esclarecimento com a professora. Tenho certeza que a professora Bom, Dalva é a pessoa mais qualificada para nos esclarecer aqui. Professora, nos diga, mediação com olhar sistêmico é a mesma coisa que constelação familiar ou são coisas distintas? Esclareça isso para a gente, por favor. Maria, mediação e constelação. Aí eu vou começar primeiro para organizar as ideias de quem está ouvindo, Hum, porque é um assunto novo, tudo é novo na mediação sistêmica com enfoque no pensamento sistêmico. Às vezes a pessoa solta. Então, aí eu vou lhe dizer uma coisa. Eu falei na primeira pergunta, né, que a epistemologia, não vou falar sistêmica, vou falar só a palavra epistemologia, né? É a nossa maneira de ser e de ver a vida. É a maneira como eu estou na vida. hum. Então, até os antigos gostavam de dizer, essa é a minha epistemologia. Logia. Não era isso? Como quem diz, é a de eu dizer e você obedecer. Era essa, viu? Você não pensar que era outra. Os pais não faziam assim com a gente, não é isso? Então, se a minha maneira de ser e estar na vida, quando nós estamos falando sobre mediação, terapia, constelação, ensino, nós estamos na dimensão da prática sistêmica. E quando estamos na dimensão da prática sistêmica, nós temos a atuação de um profissional. Não é isso? Tem um profissional, uma equipe, seja lá o que for. Não existe a prática sem o profissional.
Aí eu lhe digo, a gente tem que, nessa hora, olhar para quais são as bases teóricas e epistemológicas deste profissional. É o profissional. Aí eu lhe digo o seguinte: é, o profissional sistêmico, ele pode. Primeiro, você tem que ter, como que diz assim, ter uma postura sistêmica, né? Porque você falou mediação sistêmica e constelação familiar sistêmica, então já admitiu que você é um profissional sistêmico e que você está na prática. Uhum, Estando na prática, aí é que nós vamos ver. A minha prática é de acordo com as minhas teorias. Aí eu digo assim: minha teoria, a minha que eu sigo, é uma teoria sistêmica, porque isso aí envolve os estudos, Henrique, da teoria sistêmica. É uhum, uma teoria sistêmica de primeira ordem ou é uma teoria sistêmica de segunda ordem? É novo paradigmática? É, não é? Minha prática, qual é o método, qual é a metodologia da minha prática? Ela está fundamentada em quê? Aí eu lhe digo, eu lhe respondo pela mediação. uhum, A mediação é uma prática sistêmica consistente com o pensamento sistêmico novo paradigmático, uhum. que é aquele que traz os três pressupostos. Né? Você viu que eu falei bem da intersubjetividade e todo exemplo, você viu como é que nós co-construímos. Uhum, Então, isso é a mediação. Quando a gente vai para o âmbito da constelação, a constelação ela não trabalha muito com essa co-construção da nova realidade. Por isso, são práticas sistêmicas distintas, mas não que exista melhor nem pior. Não existe. O que é que existe? Eu, enquanto profissional, eu acredito, entendeu? Na complexidade dos sistemas, eu acredito na instabilidade dos sistemas, mas não reconheço a intersubjetividade. Então, você vai exercer sua prática sistêmica de acordo com aquilo que você acredita. Ninguém trabalha fora da sua própria crença, entendeu? Então, isso quer dizer, são práticas distintas, mas é como eu digo, está no profissional, entendeu? Sobre o mundo dos consteladores é muito grande, e é claro que cada um tem a sua metodologia. Eu não conheço todas as metodologias, então pode até ter algumas metodologias que abarque o novo paradigma da ciência. Não tem problema, é o método de quem? Daquele profissional. Veja comigo com mediação. Quantas abordagens temos de mediação e mais? Quantos métodos para se fazer uma mediação? Parece que a cada mediador é um caminho para uma mediação. Não é isso? Por quê? Porque ele faz de acordo com o que ele acredita. uhum, Não adianta eu dizer que a pérola está aqui, porque ele diz: não, 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 sempre fiz assim, deu certo, eu empodero as partes, eu faço isso, eu faço aquilo. Henrique, eu só tenho a legitimar. Eu legitimo a forma que ele faz, porque é a forma que ele acredita. E legitimo a minha. E ele também pode vir a legitimar a minha. Como me dizem mesmo até, né? Poxa, Dalva, só você eu vejo fazendo mediação desta forma. Eu fico feliz porque está legitimando o meu método de fazer, a minha metodologia. Então, uhum, são metodologias diferentes. Lá é uma metodologia e que igual à constelação, igual à terapia sistêmica também. Claro, cada um segue uma linha, um caminho. Então, sempre que você ouvir falar das práticas sistêmicas, todas elas, qualquer uma, associe ao profissional. Qual é a base teórica deste profissional? Aí nós podemos saber, entendeu, que ele criou um método que não é igual ao meu, mas a base é no pensamento sistêmico, mas não é o meu método, entendeu? Sempre prática, atuação do profissional, é o olhar do profissional. E
como eu associo, eu não associo, é assim, né? Eu digo, as epistemologias têm muito a ver com a nossa maneira de ser e estar na vida. O que é que ocorre? Por exemplo, vou dar o meu próprio exemplo. Eu tenho 3 atividades profissionais. Eu tenho a terapia sistêmica, a mediação sistêmica e a advocacia consensual. Né? Há mais de 10 anos que eu trabalho com advocacia consensual. Se eu, enquanto profissional, como pessoa, eu tenho uma visão de mundo sistêmica, novo, paradigmática, eu vou ser assim nos meus atendimentos na advocacia, na mediação, enquanto terapeuta. Não é uma capa para cada profissão. E também, qualquer metodologia com base no pensamento sistêmico, entendeu? Traz a mesma base teórica. O pensamento sistêmico ele é universal. Você não tem um pensamento sistêmico para cada área de estudo. Você não tem um para a pedagogia. Você não tem um. Quer dizer, o que eu falo de sistema familiar é o mesmo para sistema escolar, é o mesmo para o empresarial. Você entendeu? Uhum. Ficou claro? Eu Muito, confundi. muito claro, prof. Mas essa sua colocação, e sobretudo os exemplos que a professora utilizou, me levam aqui a pensar algo que eu não posso deixar de lhe perguntar. A professora fala muito, né, do sistema familiar e nos trouxe aqui exemplos riquíssimos, professora, sobre como nós nos movimentamos de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquela mala, né, usando aí a sua expressão, que nós naturalmente trazemos diante de onde viemos, né? Toda a formação que tivemos, os pais que nos educaram, que nos entregaram, né? Muito da educação, muito da forma de ser e dos valores importantes para eles e que nos, logicamente, interfere diretamente aí na nossa construção enquanto sujeitos. Mas, prof, me esclarece uma coisa. Então, essa mediação com um olhar mais sistêmico, ela é aplicável apenas nos contextos familiares, nos conflitos familiares, ou nós também podemos ter e utilizar essa mediação com esse olhar sistêmico em outros tipos de conflitos? A mediação sistêmica, assim, é como quem diz, ela é mais utilizada, Aham. quer dizer, eu digo mais utilizada, porque é a que eu trabalho, né, a que eu vivo. Mas, respondendo a sua pergunta, é, a mediação sistêmica pode ser utilizada, sim, em qualquer tipo de conflito. Hum, hum. Dois, inclusive, no, em dezembro, eu fiz uma imersão sobre as implicações do pensamento sistêmico nas práticas profissionais. Não foi na prática, nas práticas profissionais. Então, como é que a gente vê isso? Você tem a sua graduação, seu bacharelado em direito, é advogado. Você vai ter tudo como você é como advogado, suas leis, seus códigos, não é isso? Não podemos sair das leis, das jurisprudências, mas você tem mais ainda essa visão sistêmica. Aí você pode ver o cliente dentro do sistema familiar e se ver fazendo parte daquele sistema que está co-construindo uma nova realidade. É como se fosse sua graduação e mais esse olhar. Então, se você está no sistema de ensino, você vai dar aula de história, de geografia, você vai ser coordenador de uma escola, até pedagogo, vai ser coordenador de uma escola. Ah, mas você vai coordenar agora, olhando a relação do aluno que está com deficiência nas notas,
Qual é a relação desse aluno com os colegas, com o professor que está ministrando as aulas, com o sistema escolar, com a direção, entendeu? Aonde é que ele está se sentindo? Tem alunos que eu vejo muito isso, assim, a professora mandou me chamar dizendo assim que ele não está tirando boas notas, fica disperso, entendeu? Não se relaciona com os colegas. Aí você veja bem, nesse caso em específico, foi a coisa mais interessante. O problema do aluno era com relação à professora. Hum. Não eram os colegas, entendeu? Era a professora. Quando a gente vai, como é? Porque você gosta, eu gosto, sim, eu gosto de fulano, eu gosto de cicrano, entendeu? Porque ele via que ela quase que mais protegia fulano e Beltrano. Não tem professores que, aqueles melhores alunos, elogiam, você que é o melhor, você que é isso. Quer dizer, quando ela dizia isso, desqualificava ele. A cada elogio que ela fazia aos melhores alunos, rebaixava ele mais um pouco. Ele não, aí ele não conseguiu mais nem ter vontade de estudar para tirar o tal do 10. Hum. É sistêmico. É aonde estivermos, na empresa, nas empresas também, funcionários, né, que têm problemas com a função que está exercendo. Tem funcionários que são excelentes, Henrique, num determinado setor. Chega um diretor novo, lá das quantas, e tira ele e bota em outro setor. Começa a entrar atestado, dor de cabeça, passa mal. E esse novo diretor novo, que não conhecia a história dele, olha a história como é importante, não buscou a história dele, nada. Poxa, esse cara todo dia está de atestado. Tinha que sentar para buscar, tinha que ouvi-lo e ouvir o sistema, entendeu? Então, a visão sistêmica é a mesma para toda e qualquer atividade que você venha exercer, inclusive dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu não posso dizer que eu sou sistêmica em mesa de mediação e na minha relação eu com meu filho não sou. Porque aí eu não sou, não existe eu sou e só com ele que eu não sou, não. Eu não sou. Porque, eu já disse, o pensamento sistêmico me implica, faz parte de mim. Eu só posso ver e falar dessa forma. Agora, é o que eu lhe digo, tem outros profissionais, quem que pede serem sistêmicos, não está ainda com posse de todos os pressupostos. Então, são sistêmicos. Eu vou lhe dizer uma coisa: a teoria geral dos sistemas é uma teoria geral de primeira ordem, porque a teoria geral dos sistemas trabalhou somente com a complexidade. Entendeu? Aí a gente vem para a cibernética de primeira ordem. Aí a cibernética de primeira ordem trabalhou a complexidade, que já veio da teoria dos sistemas, né? Quer dizer, abraçou, e com a instabilidade dos sistemas. Mas também ficou aí. Aí já veio a cibernética de segunda ordem, a cibernética, a autopoese de Maturana, que nos trouxe, entendeu? Essa construção intersubjetiva da realidade. A subjetividade de um, a subjetividade do outro, co-construindo novas realidades. Então, isso você utiliza o tempo todo, até com uma criança. Legitimar o choro de uma criança, o desejo da criança, ao invés de, como agora até que nem tem muito isso. Eu dou um exemplo só para fazer comparação, né? Como antes, criança não era ouvida. O pai mandava a roupa, tem que vestir essa. A mãe saía, comprava a roupa, o menino só via na hora de vestir. Você já viu que agora não é assim, né? Eles vão para as lojas, olha como eles escolhem, a mãe só falta implorar para ele comprar o mais bonito e o mais barato. Mas não é que eles gostam do que a gente não gosta, ainda caro, Henrique. Criança não é fácil, não, Henrique. Oh. Eles gostam da roupa da moda que a gente não está querendo. Cara, como que?
Adoro, professor, adoro quando a senhora traz para esses exemplos de vida diária, né? Porque aí a gente sai desse lugar de um pensamento sistêmico distante e vê como E, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas relações. E isso desmistifica, né? Essa complexidade que alguém possa sim, ter aí acerca do tema. Inclusive, prof, deixa eu lhe perguntar. Grande parte da família do Mediadores Brasil, naturalmente, é feita de mediadores, né? Mediadores sim. judiciais, mediadores extrajudiciais, mediadores ad hoc. E tenho certeza que muitos deles, após esse nosso bate-papo aqui, e com a riqueza que a professora nos trouxe, de informações sobre esse tema, vão dizer assim: Uau! Faz muito sentido o que a professora Dalva está dizendo. Hum, Eu quero me aproximar desse lugar. Eu quero ter um olhar mais próximo, né? Um olhar ampliado. Eu preciso mergulhar um pouco mais nesse tema. E essa, eu tenho certeza, professora, eu tenho certeza que isso naturalmente vai acontecer, porque nós mediadores somos Tomara, curiosos, meu né? Deus do céu, que tanta gente tem com pensamento. É como quem diz, é o novo chegando, né? Isso, Somos nós co-construindo uma nova mediação, não sou eu, não. Somos nós co-construindo uma nova metodologia de mediação, né? E isso, que isso vai depender, quem vai aplicar, vai depender de quem? Do profissional. Aquele claro, profissional que abarcar o pensamento sistêmico, vem comigo. E que não está fazendo nada de errado. Não tem certo nem errado. Está exercendo a sua profissão de acordo com o que acredita. claro, Isso é claro. maravilhoso. E exatamente esse profissional, ele, a partir, tenho certeza que a partir dessa nossa conversa aqui, ele vai dizer assim: Poxa, faz muito sentido o que a professora Dalva nos disse, nos trouxe. E eu quero ter mais contato, eu quero conhecer mais profundamente essa matéria. E aí, prof, nos conte. Henrique, mediador do Norte, talvez do Nordeste, talvez aqui do Sul. Quero conhecer melhor o pensamento sistêmico, a mediação sistêmica. Aonde, professora Dalva? Como que eu faço? Onde eu encontro? Me diga. Eu sei que a professora, inclusive, tem uma pós-graduação, que inclusive eu tive a honra de poder dar uma aula, mas eu quero que a professora diga a esses profissionais aonde eles podem encontrar mais para beber mais dessa fonte. Veja bem, com relação à mediação familiar sistêmica, consistente com o pensamento sistêmico paradigmático, que eu conheça, sou eu que tenho essa abordagem. Inclusive, é uma abordagem registrada, né? Eu tenho um registro dessa abordagem. Quer dizer, outros podem ter, é que eu que não conheço, entendeu? O Brasil é muito grande, é muita gente trabalhando com a visão sistêmica. Você vê que a palavra visão sistêmica, tanto que eu disse, o que é sistêmico? Vamos ver primeiro. Então, eu iniciei definindo o que é sistêmico para com o que eu acredito, para poder minha fala fazer sentido. Agora, outros profissionais sistêmicos que estiverem, que for nos ouvir, o que é que ocorre? Ele pode dizer, bem, eu sou sistêmico, mas eu não sigo essa linha. Claro, não. Tá cá. Não tem problema nenhum. Então, como eu sou professora, e professor é muito didático, muito cheio é realmente a coisa de querer ensinar da base. Não existe prática sem teoria. Então, na hora que eu vejo, né, eu querendo fazer mediação sistêmica sem saber o que é sistêmico, aí eu digo, não, vamos para as teorias. Então, eu diria que esse mediador interessado, mediador ou qualquer outro profissional, porque o pensamento sistêmico não é universal, é para qualquer área,
pode começar primeiro assistindo meu curso sobre as bases teóricas do pensamento sistêmico. Neste curso, eu não falo de mediação, eu falo de teoria. Agora, explico cuidadosamente cada teoria, mas não é uma coisa assim. Não estou dizendo que eu aprofundei demais, não. O necessário para que cada qual entenda o que é. Como fiz aqui agora. É um curso como uma aula. Não tem nada de coisa. E eu, no final, de forma didática, ainda digo o livro e as páginas que poderão ampliar o conhecimento. Então, são aulas gravadas que podem adquirir, assistir, dúvida. Surgiu dúvida, porque não vou dizer a você que, para quem ainda não teve contato com as teorias sistêmicas, que não vai surgir dúvidas. Eu tive um bocado, por que os outros não vão ter? Não é isso? Então, é só me mandar mensagem que eu estou aqui. Pronto. Qualquer dúvida, Então tá aqui a dica, galera. é, Primeira fala da professora que eu quero reforçar. Diz a professora Dalva: não existe prática sem antes termos o conhecimento teórico. é. E aí ela complementa, dando como sugestão, como ponto de partida para essa base teórica, o curso que ela tem, Bases Teóricas sobre o Pensamento Sistêmico. Então, está aqui a todos vocês que se interessarem por esse tema, o ponto de partida, por onde podem começar. E eu tenho Agora, certeza, né, professora? Que... caso não queira fazer o curso, Uhum, pode também comprar o livro Pensamento Sistêmico Novo, Paradigmático, e ler. Tem a bibliografia é extensa. Tem até a da vida de capa. Aí, nesse curso, eu dou uma bibliografia, que se eu for dar bibliografia sistêmica aqui, não vai. Mas pode, quem não quiser fazer o curso, ir para a doutrina, a literatura e estudar, né? perfeito. Eu Perfeito. também tenho um curso de formação em mediação familiar sistêmica, com 120 horas. Tenho um curso de pós-graduação em mediação familiar sistêmica. Esse curso é que é o meu xodó, né? É um curso de excelência. É uma pós de 400 horas, mas que nós temos 4 professores somente, que é o professor Henrique, professora Maria José Esteves, autora do livro, professor João Carlos Vezula e eu. Nós 4 nos distribuímos para fazer uma pós onde o aluno não fosse ver o pensamento sistêmico como uma coxa de retalho. Cada hora chega um profissional e dá sua visão. Então, eu comungo com a professora Maria José, ela também, comigo, chegou a dizer, em plena sala de aula, de que quando me ouve falar, ela diz assim, é como se perguntasse a mim, Dalva, eu responderia a mesma coisa? Que maravilha, Pro. Então, aí deu, né? O professor Henrique, com a área toda, com esse conhecimento vasto sobre mediação, e o professor Juan Carlos Vezula, que tem o curso dele, né, de mediação, também emancipador e responsável. Então, é meu xodó. Tirando isso, eu ainda tenho uma imersão de 6 horas sobre o pensamento, ou o profissional sistêmico. Nessa, eu só falo sobre o profissional sistêmico. Como é que você pode se dizer, eu sou um profissional sistêmico? Aí eu lhe dou a base teórica e seu lugar nessa base. Qual é a sua postura? Qual é a sua percepção? Qual é a postura que eu tenho que ter para me dizer mediadora sistêmica? Aí é para quem não quer cursos longos, porque tem pessoas que querem aprender, mas não está na área da mediação. Eu tenho essa imersão do profissional sistêmico. Tenho também vários mini cursos. Sempre eu estou fazendo mini cursos de 4 horas sobre divórcio, mediação sistêmica com divórcio. Um curso maravilhoso, a visão sistêmica da alienação parental. É lindo esse curso. O envelhecer e a mediação com o idoso, a visão sistêmica do envelhecer, que
Eu sou assim, tenho um pé um pouco nessa mediação, porque sempre me aparece, e eu estou sempre me renovando. Parece que eles é quem nos renova, apesar de a gente estar dizendo assim, ah, é uma mediação com idoso, mas na face do idoso os filhos está o sistema, está todas as suas crenças, as suas expectativas. A expectativa dele enquanto idoso hoje, de 80 anos, vou deixar em 80, viu? De 80 em diante, é aquela expectativa de que eu cuido de você agora enquanto pequeno, e quando eu tiver velho, você vai cuidar de mim. Está estampado. A decepção vem desse lugar. A dor no coração, o tal do coração com medo, é o medo do filho não cuidar. É o medo de ter uma relação abusiva dentro da família, aproveitando-se de alguma vulnerabilidade ou fragilidade, que muitas vezes, com relação ao seu estado psíquico e mental, está ótimo, mas aproveitam um problema de locomoção, por exemplo, para dizer que ele já não pode mais ir para o banco sozinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, joga-se as travas. Então, eu tenho um pé lá embaixo na mediação com o idoso. A outra mediação que eu gosto muito também é a participação das crianças na mediação familiar. Eu também tenho esse mini curso de 4 horas. Que não é nem quatro, todos são de 6 horas, porque eu dei em 2 dias. E eu estou sempre promovendo workshops. Além de workshops que eu promovo, tem um lugar bem bacana, qual eu convido toda a família Mediadores Brasil. Venham para o MIT Sistêmico. É uma aula aberta, gratuita, só com visão sistêmica, online, plataforma Zoom, quinzenal, às quintas-feiras. Então, a quinta-feira tem MIT Sistêmico. Quinta sim, quinta não, tem MIT Sistêmico e é gratuito. E aí, no mínimo, para dizer assim, amadurecer a ideia, porque me ouviram falar em 1 hora. Então, passe 3 meses comigo, você vai estar em outro. Já Ou, vai ser outro ou profissional. seja, família do Mediadores Brasil, gostou do tema? Faz sentido para você se aprimorar, mergulhar nesse tema? Cola na professora Dalva. Falo aqui do fundo do coração e com toda a segurança e com toda a credibilidade que a gente tem construído no Mediadores Brasil. Estarão em excelentes mãos, ok? Fica aqui a minha sugestão e o meu aval enquanto conhecedor, enquanto amigo desse ser de luz, né? Que se chama Dalva. Ser de luz, oh, Professor, meu o amigo. tempo aqui corre e eu olho para esse relógio agoniado, porque eu tenho muita coisa ainda para lhe perguntar, mas eu também tenho tranquilidade para dizer que, sem lhe consultar, eu tenho certeza que esse é apenas o primeiro de muitos encontros que nós vamos ter aqui nessa série de entrevistas, né? Então, estou bem tranquilo quanto a isso, porque a gente vai conversar muitas vezes. Isso. E eu Podemos costumo. aí agora ver focos, né? Que agora E, você abriu o amplo. e, Agora vamos agora colocar focos. isso. E, professor, eu sempre costumo terminar a minha série aqui, esse bate-papo, pedindo alguma dica de algum livro, alguma coisa. A professora já nos deu uma dica valiosa aí do livro, importantíssimo para quem tem interesse na matéria. Então, eu vou sair um pouco do padrão e lhe perguntar algo bem pessoal, se a professora me permitir e me der licença para isso. A senhora inovou, a senhora ampliou, a senhora construiu algo novo, né? Pelo menos aqui estamos falando nível Brasil. O que que levou Dalva Luz a mergulhar no caminho
que a senhora construiu e que vem construindo e que vem ampliando da mediação sistêmica? O que levou, o que bateu forte aí dentro desse lindo coração que fez com que esse chamado acontecesse? Hum, Olha, professor Henrique, eu vou lhe dizer uma coisa. Foi algo bem natural, sabe por quê? Todo o meu tempo de advocacia, meu foco foi advocacia de família, né? E há Uhum, mais de 10 anos eu só trabalho com advocacia de família consensual. uhum, O meu contrato, ele já vem escrito. Primeira etapa, se não houver acordo, está em negrito, procurar outro profissional. Não é um profissional da minha indicação, uhum, é outro profissional, entendeu? Porque se eu já adentrei no sistema, eu já me afasto. Então, esse, essa minha maneira de trabalhar com a advocacia, nesses anos todos de advocacia, eu sempre trabalhei, não tinha nome de sistêmico, não tinha nome de nada, tinha nome de quê? Eu sempre fiz atendimentos olhando para o padrão relacional da família, sempre trabalhando com as relações. Mesmo enquanto advogada, eu já fiz isso, né, de pontuar comportamentos indesejados do meu cliente, entendeu? Não existia lei de alienação parental, não existia guarda compartilhada, não existia nada disso, e eu já tinha esse olhar, era assim que eu trabalhava. E eu tinha um retorno também dos meus clientes dessa maneira que eu trabalhava, que muitas vezes até, olhando para esse sistema e levando a reflexão, eles voltavam a viver juntos e iam se separar bem depois. E esse bem depois já não era mais no conflito, porque eles já tinham um padrão comunicacional que já chegava, doutora, dessa vez não tem jeito. A gente vai separar mesmo, já mudamos muito, como me disse assim, 25 anos de casado, eu mudei, ela mudou, mas as mágoas, as culpas foram sendo superadas à medida que cada qual foi olhando para o sistema, foi se trabalhando, foi ressignificando suas histórias. Então, agora chega o ponto de dizer assim, eu prefiro outra experiência. Maravilha, perfeito. Mas eu já não tenho que fazer mais nada, eu só faço a petição. Eu uhum, já trabalhei, né? Já trabalhei, uhum, entendeu? E foi diante de clientes até me pedirem para ser atendido numa crise, ligava para ser atendido, mas não estava lá buscando o divórcio, não. Eu quero falar com a senhora, eu quero falar com a senhora. Aí, para melhor atender os meus clientes, eu fui fazer a especialização em terapia familiar sistêmica. Aí foi que eu aprofundei os meus estudos no pensamento sistêmico. uhum, Aí o que ocorreu? Quando chegou em 2014, eu já trabalhava com advocacia consensual, mas o pensamento sistêmico. A partir de 2014, eu comecei a estudar mediação. E eu estudei as escolas, as abordagens da mediação. Eu fui nos Estados Unidos para estudar a abordagem de Harvard em Nova York. Eu tenho a certificação internacional da circular narrativa. Eu estudei com o próprio Fogel, a transformativa. E estudei com o próprio Vesula, a emancipação. Mas nenhuma dessas. O que eu lhe disse é o profissional. A minha base era sistêmica. E você veja que já era desde sempre a mim. Não tinha nome, mas era a maneira que eu via e estava na vida. uhum, Aí, quando eu comecei a estudar o pensamento sistêmico, eu leio, estudo muito e tal, aí não teve jeito. Foi tipo assim, ó, bola
que se entrelaçam, advocacia consensual, mediação e pensamento sistêmico. Elas ficavam assim, ó, girando. Não teve, hoje é advocacia, hoje é mediação, hoje é pensamento sistêmico, entendeu? Me tomou. Não tive para onde correr. Fiz todas as abordagens, respeito todas, e Sim. é claro que eu tenho em mim muito de todas. O enfoque sistêmico, ele não é exclusivo. Ah, não, não pense em nenhuma e venha fazer essa. Não, façam todas. É você como profissional vai o quê? Trabalhar com uma visão mais forte nessa. Ah, mas tem técnicas da outra que nessa hora tem técnicas da circular narrativa que cai perfeito, entendeu? Dentro da sistêmica e a gente aplica aquela técnica. Não estou dizendo que eu estudei e descartei, não. Estão todas em mim. Em mim. Agora, o enfoque sistêmico ficou muito forte, justo pelo meu aprofundamento em estudos. E não é só isso, era aquela, é a minha maneira de ser. Deu certo com a minha maneira de ser, fechou. Foi. E quem conhece a professora Dalva sabe da verdade que ela traz. E eu acho que é isso, professora, que lhe diferencia e lhe coloca nesse lugar de muita propriedade para falar. Porque a fala da professora está muito atrelada ao seu jeito de ser e de estar nesse mundo. Isso. E eu gosto muito, professora. Quero aqui enaltecer esse ponto da sua fala, porque isso, inclusive, faz muito sentido com o que eu escrevi também no meu livro. Quando a professora diz, estudem todas as teorias, estudem todas as escolas, né, todas as formas de mediar. E é isso, professora. Essa sua fala conversa muito comigo. Porque no livro eu, inclusive, digo: temos que conhecer o máximo, temos que estudar tudo o que podemos, para que depois formemos o nosso próprio DNA, né? Isso. Sejamos os nossos, é, sejamos mediadores, com aquilo que acreditamos, né? Isso. Tenhamos a nossa própria identidade nesse lugar de mediador. E quando a professora diz, há técnicas, às vezes, da circular narrativa que se adequam, caem perfeitamente, caem como uma luva dentro da mediação sistêmica que eu pratico. Olha a riqueza do que a professora nos traz, porque acredito que é agregando todos esses saberes que nós, enquanto mediadores, podemos ofertar o que há de melhor para os mediandos. Afinal de contas, a mediação é dos e para os mediandos. Sim. E aí, prof, fechando, fechando aqui, eu tentei de alguma forma, embora muito complexa, né, fazer aqui um resumo do que a professora nos trouxe nesse dia e que eu estou levando aqui, eu tô com o coração cheio aqui, né? Eu vou precisar de um tempo para decantar tudo o que a gente conversou aqui. Mas, prof, no meu livro, Para Além da Mediação, eu quis abordar que a mediação não se faz apenas com o uso da técnica. E eu, então, resumo esse nosso encontro dizendo que hoje a professora Dalva nos trouxe um olhar para além da mediação. A professora nos conduziu para um lugar de reflexão, uma reflexão que nos leva a verificar e a olharmos para o nosso sistema. E com isso, prof, a senhora hoje nos proporcionou compreender um pouco mais de nós próprios. Uhum. Então, em nome de toda a família,
do Mediadores Brasil, eu quero aqui transmitir o meu muito obrigado por poder doar o seu tempo, por poder entregar aqui gentilmente todo esse seu conhecimento e lhe dizer que o universo lhe devolva um pouquinho do tanto que a senhora faz por todos. E que a espiritualidade continue lhe abençoando, continue lhe protegendo, continue lhe dando muita saúde, porque nós precisamos, e precisamos muito, prof, de mais pessoas como a senhora. Então, do fundo do meu coração, toda a minha gratidão por esse encontro e que esse encontro reverbere para o universo, porque o universo é sábio e levará as suas palavras a quem precisa delas. Obrigado. Henrique, professor Henrique, eu que agradeço. Eu agradeço demais. Você falou no universo, isso me toca na espiritualidade, me toca, porque eu não acredito que estamos aqui sozinhos, não é isso? E eu estou muito bem acompanhada pelos encarnados como você e pela essa energia cósmica, a qual eu acredito que também é um grande sistema. Olha, joga o pensamento sistêmico, é um grande sistema, todos trabalhando em prol da humanidade. Isto não é um grande sistema? Então, eu agradeço o universo por você entrar na minha caminhada, na minha jornada da mediação, porque realmente fez a diferença, somou, complementou, abriu olhares, abriu horizontes e muitas oportunidades também. Então, sou grata a você, aos seguidores do Mediadores Brasil, que ouve, que segue a gente, que liga, que vê quando eu falo com você, e gostaria de deixar um toquezinho para todos os mediadores, principalmente aos Mediadores Brasil e aos meus alunos, porque tem uma coisa que é muito importante que se saiba, é a contribuição do aluno no nosso crescimento profissional. Então, é o aluno que me questiona. Eu monto aula para o aluno. Eu estudo para o aluno. Eu faço para o aluno. Então, aos meus alunos, imensa gratidão pelo tanto que me dá, porque ainda me dão até hoje. Quinta-feira vai ter Meet, e Meet troca contribuições, não é isso? Então, aos Mediadores Brasil, aos meus alunos, eu deixo uma dica. Faça curso de todas as abordagens, mas não faça só curso. Estudem, leiam um livro do professor Henrique, Para Além da Mediação, inclusive foi trabalho na pós-graduação. Leiam, estudem todas as técnicas. Agora, fecho os olhos e digo assim: ó, eu vou fazer mediação com essa lista de técnicas para eu saber que técnica é agora. Não. Na hora que você sentar no set de mediação, na mesa, solte. Solte tudo, que é para você encontrar o profissional que está dentro de você, de acordo com suas crenças, de acordo com a sua epistemologia, de acordo com suas teorias. Você estudou todas. Eu não vou. Percebam bem isso. Eu não vou chegar numa câmara e hoje fazer uma mediação toda vinculada na circular narrativa, a outra toda na transformativa, a outra toda em Harvard. Não, gente, aí eu não sou eu, vou fazer na mediação coxa de retalho? Não, eu vou soltar tudo. O que vier, fica no meu coração. O que vier. E isso que fica no meu coração, eu entrego. Eu só entrego o que está no meu coração. Essa é a minha entrega. Então, não importa qual seja a abordagem da minha entrega, ela ficou no meu coração. Gratidão. Prof, essa nossa conversa começou
com emoção e termina com emoção, que não podia ser diferente. Maria, meu Deus. Então, um beijo nesse seu coração. Feliz demais pelo nosso encontro e até breve, porque a nossa jornada, ela está Até atrelada, breve. Ainda precisamos conversar mais. sem E eu dúvida. preciso aprender mais com você. Imagina, prof, imagina. Que é isso? Não, não Não tem, fala imagina, eu isso, não. aprendo. Não fala isso, Você não. não imagina o quão ricos são nossos encontros. Eu gosto muito. Me faz muito sentido, me lapida e, sobretudo, professora, me nutre. Então, por mais momentos como esse. Um Obrigada. grande beijo Um no seu beijo. coração e até breve. Até breve.